Hoje eu quero te convidar a participar do curso Express de Bordado em Pedraria. São aulas rápidas, objetivas e gratuitas que vão estar disponíveis aqui nesse canal do YouTube. E eu te garanto que até quem nunca segurou em uma agulha vai ser capaz de fazer peças customizadas como essa que eu estou usando. Então não perca nenhum vídeo. E como não poderia deixar de ser, eu vou mostrar aqui na primeira aula quais são os materiais imprescindíveis para quem está querendo começar a bordar com pedraria. Uma dica que eu acho fundamental para você é, em primeiro lugar, decidir que peça que você quer customizar. É uma jaqueta, é uma calça, é um calçado, uma bolsa, enfim, você pode customizar o que você quiser. Mas é importante que a base, o tecido dessa roupa, dessa peça, não seja um tecido muito elástico. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é bordar apliques, e depois do aplique pronto eu costuro ele sobre a minha peça de roupa. Essa jaqueta que eu estou usando, por exemplo, ela não foi bordada diretamente na jaqueta, é um aplique de tule, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês os materiais que eu uso, e depois que o aplique ficou pronto eu dei os acabamentos e costurei esse aplique na minha jaqueta. E quais são os tecidos que eu gosto de usar? Eu tenho alguns. Como eu falei, a gente pode trabalhar com tecidos planos, e são vários, mas eu selecionei aqui alguns que são os mais fáceis de dar acabamento. Vamos lá. Sobre o tecido. Tecido, eu gosto de usar o feltro, que é esse tecido aqui um pouco mais fofinho. Ele é um pouco mais grosso, mas eu acho ele um tecido ótimo para bordar, porque ele é super macio. Ele é um tecido para quem está iniciando, é muito bom de aprender. Também gosto de usar o tecido de algodão, mas quando eu faço aplicações para bordar na minha peça de roupa, eu acho que o algodão ele acaba desfiando nas bordas. Então, o acabamento do algodão cru, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, ele fica um pouco mais difícil de fazer. Não que seja difícil, é possível, mas eu acredito que o feltro, que é esse tecido aqui de baixo, ele dá um acabamento com muito mais facilidade e também é um tecido mais fácil de bordar. Um outro item que pode ser interessante para quem está começando é o bastidor. Esse daqui é um bastidor que tem aproximadamente 25 centímetros de diâmetro. Eu considero esse um excelente tamanho. Existe um que é um pouquinho maior, se não me engano ele tem 30 centímetros de diâmetro. Eu recomendaria, se você fosse investir num bastidor, comprar ou esse de 25 ou o de 30 centímetros. O de 25 ele é um pouco mais fácil de segurar, então se você está aprendendo agora e acha necessário usar um bastidor, eu recomendo que você comece por esse daqui. Então, aqui tem um parafuso, a gente solta esse parafuso e solta a parte do meio do nosso bastidor. Aqui a gente encaixa o tecido, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tô pegando um tecido de algodão, tô encaixando ele aqui na parte de baixo do meu bastidor. E venho com essa outra parte aqui e pressiono um pouquinho. A partir do momento que eu pressionei, eu venho fechando o parafuso e dando uma puxadinha aqui para esticar o tecido no meu bastidor. Na sequência, eu corto o excesso do tecido e venho riscando o desenho para posteriormente poder começar o meu bordado. E um detalhe que eu não mencionei sobre o feltro é que o feltro eu não gosto de colocar no bastidor, porque o feltro ele estica. Ele é um tecido que tem uma trama bem maleável, então conforme a gente vai pressionando, o feltro ele pode distorcer o nosso desenho, distorcer o nosso bordado. Então se você vai usar o bastidor e quer bordar num tecido, eu recomendo que você use um tecido plano, para que ele não cause nenhuma modificação no nosso desenho e ele não acabe ficando distorcido. Mais um material aqui, uma ferramenta que é indispensável, ajuda bastante a gente a dar tantos acabamentos para cortar o tecido ou cortar o fio, é a tesoura. Eu gosto desse modelo de tesoura aqui. Talvez você não encontre exatamente esse modelo, mas uma recomendação que eu te faço é que ela seja uma tesoura com a lâmina bem afiada e, se possível, com essa ponta bem fininha, porque a gente vem, na hora de dar o acabamento, cortando os detalhes, as partes mais justinhas do nosso bordado. Então essa tesoura aqui, ela é uma tesoura que facilita muito o trabalho.
Outro detalhe importante é que você não use essa tesoura para cortar papel, plástico. Você deixa essa tesoura só para cortar tecido e o fio que você vai usar na sua agulha. Eu vou confessar para vocês que eu tenho vários tamanhos de agulhas e uso cada uma delas de acordo com a pedraria que eu estou usando no momento. Para bordar miçangas e vidrilhos, pedrarias menores, eu uso essa agulha aqui. Ela é uma agulha número 9. O buraquinho dela para passagem da linha é um buraquinho bem fininho, talvez vocês nem consigam ver aqui no vídeo. Ela é uma agulha um pouquinho mais curta, mas é o que dá para a maioria das pedrarias. Se você comprar uma pedraria muito pequena, talvez você precise também comprar uma agulha de número 12, que ela é ainda menor do que essa. Ela é mais fina e mais curta. Eu gosto de usar também, para pedrarias um pouquinho maiores, essa outra agulha aqui. Eu vou confessar para vocês que eu não sei qual é o número dela, mas na hora de você comprar a tua pedraria, você compra uma agulha que seja compatível. Faz um teste na loja que eu tenho certeza que você não vai errar. Então, como vocês podem ver, ela é uma agulha um pouquinho mais grossa e mais comprida. E para finalizar, eu gosto de usar essa agulha aqui para bordar com fio, que a gente usa normalmente, a gente vê muito naqueles bordados de bastidor, com linhas coloridas e tal. Eu gosto dessa linha aqui para bordar miçangas maiores ou passantes, que eu vou mostrar aqui para vocês também depois, e para bordar paetês, principalmente para bordar paetês. Quando eu bordo paetê, eu uso uma linha diferente das que eu uso para bordar miçanga. Então, quando eu estou bordando miçangas, eu gosto dessa linha aqui. Essa daqui é uma linha de poliamida, ela é uma linha 60, é a espessura dela. Eu recomendo que vocês comprem sempre a linha de poliamida 60. Existem rolos menores, mas como eu uso bastante, eu já aproveito para comprar um rolo maior. Ela é uma linha um pouco mais cara, mas ela vale a pena. É um investimento que você não se preocupa depois, porque essa linha ela não arrebenta e também tem uma vantagem nela. A gente não precisa usar essa linha dupla quando for fazer o nosso bordado. Como eu falei, ela não arrebenta. Então, eu passo aqui ela pela minha agulha e dou o nozinho apenas em uma das pontas, tá? Não preciso usar ela dupla, porque ela já é resistente o suficiente para usá-la simples. E para bordar os paetês, como eu falei para vocês, eu gosto de usar esse tipo de linha aqui. É claro que eu uso a linha de acordo com a cor do paetê, então ela precisa de uma passagem um pouquinho maior que seja de acordo com a espessura do meu fio. Essa daqui, inclusive, é uma linha rubi, mas você pode usar cleia ou qualquer outra que não seja tão grossa, tá? Porque essa daqui ela passa tranquilamente pelo tecido que eu gosto de usar para bordar. E para finalizar aqui os nossos materiais imprescindíveis, eu quero falar um pouquinho das pedrarias. As que eu mais uso são miçangas, vidrilhos, canutilhos, paetês. E depois tem os engrampados, os chatons, mas eu vou falar para vocês dessas principais, que depois, conforme a gente for bordando, eu vou mostrar materiais diferentes para vocês. Por isso que eu quero que vocês acompanhem, que conforme a gente for evoluindo, eu também vou apresentando materiais diferentes. E eu não vou mentir, essa é a parte que eu mais gosto, a pedraria. Então aqui eu tenho miçanguinhas, que são aquelas miçangas pequenininhas que eu comentei com vocês, que a gente vai usar a menor agulha de todas. Além da miçanguinha, nós temos o miçangão, que é a mesma pedraria, só que num tamanho diferente. Então aqui a gente consegue ver que inclusive elas têm acabamentos diferentes. Essa daqui é um perolado, essa daqui parece um acabamento mais acetinado. Então, para quem está começando, você pode começar usando essa pedraria aqui, que ela é mais fácil. Mas se você não tem nenhum problema, quer experimentar mesmo, a miçanguinha, ela dá um efeito lindo pro bordado. Além disso, temos também aqui o vidrilho. Vidrilho é uma outra pedraria que eu gosto muito. Esse daqui já tem um acabamento metalizado, mas existe vidrilho perolado, acetinado, fosco. Também vai depender muito daquilo que a gente deseja para o nosso bordado. Eu gosto muito de misturar as pedrarias. Eu acho que isso causa um efeito super bonito no bordado. Então, vamos supor aqui eu queira fazer um bordado com um degradê de cores, com bastante textura, eu usaria tranquilamente esses três materiais. E além disso, ainda na parte da pedraria, temos o
canutilho. Canutilho, ele é essa pedraria mais alongada aqui, ela é muito legal para fazer franja. Então, se você vê aquelas saias com aquelas franjas ou vestidos, normalmente se usa muito canutilho, mas também pode ser feito com vidrilho, com miçangas. Essa é uma pedraria que também dá um efeito super bonito no bordado, e logo mais eu vou mostrar aqui para vocês algumas ideias com essas pedrarias que eu tô te mostrando. Uso demais os paetês nos meus bordados, acho que ele dá uma textura e um efeito super bonito, gosto muito de preencher os bordados com paetês. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, existem diversos tamanhos e acabamentos. Aqui é um acabamento mais fosco, aqui é um acabamento perolado e aqui é um acabamento furta-cor. Vocês estão vendo que aqui todas elas são tamanhos diferentes. E além do paetê, nós temos também a lantejoula. A lantejoula, ela tem um formato um pouquinho diferente. O paetê, ele é bem chatinho, enquanto a lantejoula, ela é facetada. Vou colocar aqui um do lado do outro para que vocês tenham uma ideia. Ó, aqui a lantejoula, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem várias faces, enquanto o paetê, ele é liso. Tá? Então, eu gosto muito de usar o paetê, mas eu também uso muito a lantejoula nos meus trabalhos. E para finalizar, eu trouxe aqui os engrampados, que são essas pedrarias aqui. Elas possuem bastante brilho, também tem de vários formatos, tamanhos, cores. Engrampado vocês veem bastante em vestidos de festa, eu gosto de usar muito para bordar jaquetas. Então, é uma pedraria que valoriza muito o bordado, tá? Tem de vidro, tem de acrílico, tem de plástico. Essa que eu tô mostrando aqui pra vocês, ela é em acrílico. As pedrarias de vidro, elas têm muito mais brilho, também tem de cristais. Elas são bordadas, a agulha passa por aqui, né? Então, a gente cruza com a agulha de um lado pro outro e é assim que a gente vai bordando. Então, existem muitas outras pedrarias que eu poderia trazer para vocês, mas essas daqui são as principais para a gente começar a aprender. Bom, gente, então aqui eu tô mostrando para vocês um bordado feito no feltro. Ó, vocês estão vendo que ele é bem colorido, tem bastante textura, bastante movimento, vários tipos de pedrarias aqui. Inclusive uma parte desse bordado aqui é feito com linha. Deixa eu mostrar o avesso dele. Aqui, então, feito com o feltro, olha como até o avesso dele é bonito, né? E o acabamento dele é muito fácil. Ele ainda não tá finalizado, tá? Ele é cortado bem rente aqui no ponto. E aqui mais um outro bordado feito no feltro. Aqui é um galho, um galinho. Uma outra flor com franja. Uma rosa. Você pode ver que ele é bem texturizado, mas todos eles são bordados bem fechados. Vocês estão vendo aqui que nenhuma parte desse bordado o tecido fica aparente, né? Então, todo ele é muito bem preenchido. Então, no vídeo de hoje, eu fiz questão de mostrar para vocês quais são os materiais imprescindíveis e o que eu considero que são os melhores, os mais fáceis para quem está começando. No meio do processo, eu vou mostrando outras alternativas e a gente vai expandindo o nosso olhar e as nossas técnicas. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer trabalhos lindos me acompanhando por aqui. Por isso eu te convido desde já para você se inscrever nesse canal. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de trabalho, que tem habilidade ou que quer aprender, manda para essa pessoa também. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais!